35% dizem ter mais medo de Bolsonaro voltar, 40% de Lula continuar. Olha o potencial de rejeição de um e de outro por trás desse dado, né? É o que une os dois nesse momento. Se tem algo que une Lula e Bolsonaro é justamente a questão da rejeição, e a Quest está trazendo esse mapeamento muito bem apontado. Isso representa um risco eleitoral, sobretudo para quem está no poder, para quem está no domínio da máquina pública. E aí uma situação de dualidade. Quem está no domínio da máquina pública também tem mais chance de correr contra o tempo e trazer entregas que se materializem mais a longo prazo, né, daqui para o ano que vem, em uma retomada dessa popularidade, dessa atratividade do eleitorado para o projeto político de Luiz Inácio Lula da Silva. Para Bolsonaro, a dificuldade é escolher num mar de candidatos e ir testando cenários. Tem sempre algo em mente que é colocado, qual seria o possível efeito de uma possibilidade que é aventada e que não pode ficar de fora, de Jair Bolsonaro, que hoje já é inelegível, eventualmente ser preso. Esse é um dos desfechos que são possíveis diante da ação penal que apura a tratativa de uma trama golpista de não aceitação lá da eleição de 2022. Se isso de fato acontecesse, qual seria o efeito político? Isso obrigaria de fato uma escolha já imediata de Tarcísio e não? Tem muitas estratégias que podem ser construídas por trás desses cenários, colocando também esse entendimento do que vai acontecer com Jair Bolsonaro no desfecho desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mas, para mim, fica colocado um índice de rejeição, fica colocado um risco eleitoral e, olhando os dados mais atentamente, eu estava falando do Eduardo Bolsonaro, essa sensação de que neste momento o Lula está escolhendo Eduardo Bolsonaro como opositor por conta das sinalizações políticas que ele manda. Olha só quando a gente amplia o dado da Quest sobre o Eduardo Bolsonaro. É um nome que não conseguiu se elevar muito nos últimos patamares da pesquisa Genial Quest. Tem uma distância de 10 pontos entre Lula e Eduardo Bolsonaro. Lula, nesse cenário eventual de segundo turno, aparece com 44 pontos, Eduardo Bolsonaro com 34 pontos. É onde justamente o Lula consegue essa margem de distanciamento mais elástica, o que não está acontecendo com o Tarcísio, o que não está acontecendo tanto com a Michelle Bolsonaro também, que a coisa está mais apertadinha. E outro ponto que é interessante é a gente pensar o quanto essa disputa dos governadores do campo da direita também não ajuda a embaralhar esse cenário. O Duran estava chamando a atenção sobre o Ratinho Júnior e acho que é um nome que a gente tem que prestar muita atenção de fato, e a pesquisa Genial Quest também está mostrando isso. Estou aqui até descendo na minha tela em relação ao Ratinho Júnior, porque ele está crescendo, outro que está crescendo, que já se coloca como um presidenciável para 2026 é o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Também é um potencial que não dá para ser menosprezado, e fica uma dúvida. Em algum momento, terá que ter um afunilamento desse monte de governador de direita. Como é que isso vai afunilar também a questão da votação, da intenção de voto do eleitor? E vai ser um governador de direita e que vai também pegar o legado do bolsonarismo, ou o Bolsonaro vai insistir em emplacar um familiar, ou o próprio Tarcísio, e ainda assim a gente vai ter outro governador de direita? Olha só como é que o cenário fica embaçado. O que a gente tem de resposta nesse momento, para dar para quem está acompanhando a gente, fica se questionando, né, essa ansiedade que a gente tem com o processo eleitoral de 2026, é que a gente tem governadores que vão se tornando mais competitivos a cada pesquisa. Então vão tirando ali potencial de votos, podem tentar se colocar como uma espécie de terceira via, ainda que seja muito diferente do cenário lá de 2022, né, que se tentou emplacar a terceira via ficou pelo caminho. Dessa vez está muito mais embaçado de oferecer uma alternativa de meio do caminho para o eleitor. Vai depender muito da posição desses governadores. Se tem algum que vai topar
sair da posição atrelada ao bolsonarismo e vai conseguir ocupar um discurso mais de centro, e se esse discurso vai colar ou não. Hoje, a minha avaliação pessoal é de que não cola, justamente porque a gente ainda está imerso nessa polarização que é colocada entre lulismo e entre bolsonarismo.